Atenção para essa jogada que a lei fez agora. Antigamente, nós sempre tratamos modalidades, tipos de licitação com cuidado. Agora a lei trouxe 3 situações: modalidades, tipos e procedimentos auxiliares. Isso daqui, para mim, também vai ser um ponto extremamente explorado, ainda mais FCC, FGV, né, Consulplan, VUNESP. Acho que eu posso botar todo mundo nessa brincadeira, porque isso aqui vai ser joguinho. Mas vamos lá. São modalidades de licitação, o pregão, pronto, tá na lei, que acabou a lei do pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Nós temos 2 novidades. A primeira, tomada de preços e convite não existem mais, até porque ninguém fazia. E segundo, o surgimento do chamado diálogo competitivo. Galera, eu vou deixar uma dica de amigo para vocês, porque assim, aliás, eu vou dar uma notícia muito feliz para quem não percebeu isso ainda. Lembra aquela aula em que eu tinha que te mostrar, eu ou seu outro professor tinha que mostrar os valores da licitação, porque as modalidades eram divididas em licitação pelo valor e licitação pelo objeto. Lembra dessa chatice? Aí fazia quadrinho, 330 mil, 3 milhões e 300. Sabe isso? Acabou. Não existe mais hoje licitação que opte pela modalidade pelo valor do contrato. Acabou aquela chatice. Não temos mais que nos preocupar, pelo menos, quer dizer, para quem 8666 tem, né? Mas não na nova lei. Não temos que nos preocupar mais com esta coisa, né, que é ficar assistindo aí, memorizando igual um maluco, né, a porcaria dos valores da lei. Então, graças a Deus, agora todas as modalidades licitatórias, todas, sem exceção, elas são modalidades que são pelo objeto, elas não são mais consideradas como valor, tá? Então, o que você tem que fazer? Na hora de você estudar o artigo 28, o que você precisa saber especificamente é qual é o objeto, qual é o motivo. Então, você vai ter ali o pregão, e isso não mudou e não vai mudar nunca, toda vez que você estiver falando de bens e serviços comuns. Continua a mesma coisa, que possam ser devidamente exprimidos por uma expressão usual de mercado. Continua. A concorrência para grandes procedimentos, e aqui acabou que abraçou tudo, né? Grandes procedimentos de forma geral, tá? Aqui abraçou o mundo, né? A concorrência agora, ela está meio que entrando... Nossa, estou bem na letra hoje. Ela está meio que entrando como um... Se não cabe pregão, cabe concorrência, no final das contas. O concurso continua sendo trabalho artístico, científico. O leilão continua sendo alienação de bens móveis. Mas nós temos uma baita novidade que eu vou te mostrar mais tarde. Mas eu já vou falar. Imóveis também, tá? Essa é uma novidade que você precisa guardar no coração. E nós temos também, por incrível que pareça, o diálogo competitivo. E eu vou te dar a palavra mágica para a sua prova. Inovação. O que é o tal do diálogo competitivo que muita gente está criticando? Eu, num primeiro momento, fiquei com o pé atrás, mas hoje eu reconheço que realmente é um instrumento interessante, tá? De novo, não é uma aula, eu estou aqui apenas te dando uma forma geral e eu quero te dar um conceito para facilitar as suas vidas. O que é a inovação tecnológica? O que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo surgiu em 2004 na Europa, tá? Então a União Europeia já usa esse sistema desde 2004, então são 17 anos ali que eles estão usando isso, em que basicamente a administração pública reconhece a sua incapacidade em realizar um determinado procedimento. Por quê? Porque é uma novidade, é algo que nunca foi feito, é algo que nunca foi oferecido pela administração pública. Você sabe que a gente está tendo uma evolução tecnológica, científica muito grande. Então, às vezes, cara, você tinha um procedimento licitatório em que era praticamente impossível você fazer uma licitação decente porque ninguém sabia o que fazer. Vocês lembram da boa e velha história da licitação para o trem-bala? Vocês lembram a merda que foi? Por quê? Porque a licitação foi uma vergonha, foi um lixo. Porque ninguém sabia nada sobre trem-bala no Brasil. É uma tecnologia que a gente não tem contato, que a gente não conhece. Só que, se você fosse buscar empresas especializadas para tentar aprender, isso podia gerar pessoalidade de contratação. Então isso poderia gerar uma situação de quebra
de sigilo e confiança de licitações. Por isso que na época, quando teve ali a licitação do trem-bala, ninguém se interessou, porque foi um edital mal feito. Parecia que o Dalmo que fez aquele edital, de tão ruim que ficou. Agora o que acontece? A administração pública ela pode reconhecer. Olha, eu pretendo fazer uma licitação para realizar uma atividade, por exemplo, vou trazer o trem-bala de novo, que para mim é uma inovação que ainda é válida e que a gente não entende porra nenhuma no Brasil. Ninguém sabe. Nós vamos trazer uma licitação para realizar a prestação de um serviço público que nós nunca oferecemos na vida, é uma baita novidade, e nós não temos noção nenhuma de como fazer a licitação, qual é o melhor caminho, qual é o melhor procedimento, porque, gente, como que eu vou fazer um procedimento, criar uma licitação, fazer previsão de gastos, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, como é que surgiu o diálogo competitivo? A administração pública ela fala publicamente, eu não tenho capacidade de fazer a licitação. Então, qualquer empresa privada interessada que entenda dessa situação, venha até nós e ofereça alternativas de realização daquela licitação. Tá? Então, vocês que entram, exato, Luciano, boa, o 5G também entra. Tá? Porque o 5G, cara, uma coisa... É assim, a gente sabe que o 5G, ele utiliza a estrutura de fibra ótica, né, que tem que ser uma estrutura muito bem montada para poder oferecer velocidade. Porém, o 5G é muito mais do que isso. Hoje, a operadora que melhor tem estrutura no Brasil para 5G é a Oi, por incrível que pareça, que está em recuperação judicial, inclusive, mas é ela. Só que ninguém ali dentro tem capacidade de estabelecer exatamente o 5G no Brasil. Não à toa, a gente está postergando o leilão do 5G, porque o Ministério de Telecomunicações não tem noção do que fazer. Tá? Então, que agora é Ministério de, sei lá, de Inovação, sei lá como é que é o nome daquela bosta. Então, isso pode ser utilizado. Tá? Então, o diálogo competitivo é mais ou menos só faço o seguinte. Eu, Dalmo, não entendo nada de obra. Eu sou um completo imbecil. E eu falo o seguinte, poxa, eu queria transformar esse escritório aqui, derrubar a parede, pegar o quarto aqui do lado, fazer tudo um escritório só e ficar com o quarto do outro lado, que aqui em casa, pô, tem... vamos chutar o balde, né? Reconhecidamente tem 3 quartos, um virou escritório, o outro a gente dorme, o outro ficou jogado, né? Então o terceiro quarto é para visita. E como nós somos antissociais, eu e minha mulher, ninguém visita a gente. Então, brincadeira, é porque a gente é escroto mesmo. Mas a ideia é que assim, são 3 quartos. Então, poxa, eu quero mudar, eu quero juntar aqui um quarto com o outro, tal, beleza, para fazer um escritório maior, a gente fica no outro quarto, mas eu não entendo nada de obra. Como é que eu vou chegar e vou procurar uma pessoa e falar assim, eu quero que você faça tal obra para mim e você vai fazer assim, 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 tem isso e aquilo, meu orçamento é tal. O cara vai rir e falar assim, só isso para fazer aquilo tudo? Você tá maluco. Então qual é a mais inteligente? Eu vou buscar os especialistas, as pessoas que entendem, e vou falar, pô, cara, como é que você faria isso aqui? Como é que você colocaria isso em funcionamento? Ah, eu ia fazer isso, 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 te cobrar tanto. Pô, obrigado. E você? Ah, eu faria assim, 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 e te cobrar tanto. Você entendeu? Então, esse é o diálogo competitivo. Só que olha só, o diálogo competitivo, ele não é direto uma licitação. Na realidade, primeiro, as empresas oferecem as alternativas, oferecem a melhor forma de fazer aquela licitação, e aí a administração pública vai ouvir as propostas. Tá? As propostas com base naquela alternativa que foi escolhida como a mais interessante. E aí, quem é que vai participar da licitação? Quem participou do diálogo inicial. Então, assim, não é uma forma de dispensa, tá? Não é inexigibilidade, não. É uma licitação. Mas é uma licitação que primeiro eu escuto e depois eu vou licitar de verdade. Porque o padrão é a administração pública impor o seu sistema. Ela que vem dizendo, ó, quero obra tal, vamos gastar até tanto, eu quero em tanto tempo. Aqui não, aqui a administração reconhece. Eu não tenho como promover uma licitação porque eu não entendo nada dessa jossa. Então... você vai pegar a lei e você vai ver a definição de para que é utilizado. Inovação tecnológica. Você vai ver que ele vai falar situação em que a administração pública não tiver conhecimento suficiente para determinar um objeto efetivo. Então, a palavra mágica para mim é inovação. Toda vez que a sua prova, sabe aquele enunciado da questão 15 que tem 700 linhas? Toda vez que a sua prova em algum momento falar que a administração pública vai fazer licitação para algo que nunca foi feito antes, algo que a administração pública não tem conhecimento, algo que a administração pública precisa de ajuda, você vai fazer a licitação na modalidade diálogo competitivo. Então,
Isso é interessante, tá? O diálogo competitivo, ele não pode ser utilizado para nada que não seja eventos inovadores. Então, eu tinha muito medo dessa modalidade, confesso, porque eu achei que ela fosse acabar sumindo tudo, ia virar um pregão, porque era muito fácil fazer isso, mas não é a regra de agora. O diálogo competitivo, ele não vai ser utilizado tanto porque é para situações muito específicas, tá? Então o pregão vai continuar sendo aí provavelmente a modalidade mais utilizada dentro da administração pública, ele deve se manter aí no padrão. Beleza? Ficou clara essa história? Pegou essa dica de amigo para você não ter erro? Cara, vai ficar claro na questão. Eles vão falar que é algo inovador, é algo nunca antes feito, é algo ex-presidente da República, tá? Nunca antes na história desse país se fez uma licitação. Opa, pô, obrigado pelo carinho, um primeiro contato. Efetivamente, 2001 já será adotado na prática ou só a partir de 2022? Já tá valendo, tá? Na realidade, o que acontece? 2021, 1º de abril, foi editada a lei. A lei chegou e falou o seguinte, a partir de agora, quem quiser já pode adotar. Só que a Lei 8666 continua valendo durante 2 anos. Então, vai ficar a cargo da entidade pública. A autoridade pública vai escolher qual licitação vai seguir, ou na nova ou nas antigas. Então já está valendo. Muitas entidades vão começar já, eu acredito que em 1, 2 meses, a adotar já. Até porque concorrência já existia, concurso, leilão já existia, pregão já existia. Então não tem tanta coisa para alterar na vida não. Tá? Então na prática já está valendo, porém os contratos antigos continuam no 8666, pode-se utilizar o 8666 por 2 anos, então é até 2023 a validade da 8666. Chegar lá dia 2 de abril de 2023, morreu 8666, 10.520, 12.462, né? Que o meu amigo colocou ali. Né? Deixa eu só conferir aqui, que é o do RDC. E acabou, né? E vai ser isso daí. 12.462. É isso aí. A inovação não é necessariamente algo tecnológico, sabe? É inovação mesmo. É um tipo de obra que nunca foi feito. Imagina que, sei lá, a gente quer construir um edifício nos moldes da Torre Eiffel. Porra, o Brasil, tudo bem que a gente está acostumado, eu acho que foi um mau exemplo, a gente está acostumado a construir um prédio que cai, né? Mas, é uma técnica arquitetônica muito complicada. Você vai fazer ali uma arquitetura diferenciada, uma obra diferenciada, em que o Brasil, e ninguém no Brasil tem conhecimento sobre aquilo, porque é uma técnica utilizada em Abu Dhabi, né, nos Emirados, que o pessoal lá tem uma viagem com paisagismo, que é puta que pariu. Porque é uma coisa inovadora da China, do Japão. Então a gente, ao invés de importar, ao invés da gente ficar procurando e acabar quebrando a competitividade natural, a gente faz uma modalidade só para isso. Muito interessante, eu gostei até da forma que essa modalidade ela foi empregada no Brasil. Tá? Então fica a dica, inovação.